Queridos, a gente vai abordar essa mensagem, é uma mensagem preparatória para o que a gente vai discorrer nesse mês de outubro todo. A gente vai entrar em outubro e basicamente a gente vai falar da mesma coisa nos cultos, tanto no de domingo como também no de quarta-feira. A gente vai falar sobre o propósito da nossa igreja. A gente vai começar uma série de mensagens, tanto no culto de doutrina, quanto no culto de domingo, como também na quarta-feira profética. A gente vai falar sobre o propósito da nossa igreja. A gente vai em novembro, pela graça de Deus, completar 7 anos de existência dessa igreja maravilhosa. Glória a Deus por isso. E eu quero, meus irmãos, que esse propósito esteja bem firmado no nosso coração. Romanos capítulo de número 16, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, Adriano, só um pouquinho menos de médio e agudo, a qual serve na igreja que está em Sicreia, ou em algumas traduções Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Verso 3: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Verso 5: saudai também a igreja que está na sua casa. Saudai a Epeneto, o meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, o meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, o nosso cooperador em Cristo, e a Eustáquio, o meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Esse verso 12, para quem estiver pensando em ter filho em 2023, Trifena e Trifosa já está aí, nome de 2 servas do Senhor, está na Bíblia, né? Verso 13: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai Ansícrito. Saudai também a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Verso 15: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que com ele estão. Verso 16: saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Verso 17: e rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai santo, Pai querido, que nesse momento, Senhor Jesus, o Senhor tenha total liberdade de usar essa palavra para falar o nosso coração.
Nós somos carentes, Senhor Jesus, do Teu Santo Espírito. E sem o Senhor não é possível existir. Dê-nos, meu Pai, a palavra rema, a palavra revelada ao nosso coração. E nos abençoa. É o que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Queridos, muito mais do que uma lista de nomes complicados, eu até brinquei dizendo que se alguém quiser inspiração bíblica para colocar o nome no filho, todos esses que eu falei, aí João, você e Kaline, que estão pensando em ter menino em 2023, Trifeno, Trifosa, tá aí, tá na Bíblia, né? Misericórdia. Queridos, nesse capítulo, Adriano, baixa só um pouquinho o fundo, por favor. Obrigado, irmão. Nesse capítulo, Paulo faz uma coisa que é importante que a gente reflita. Paulo dá nome aos companheiros da fé dele. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, seria Construindo a Família da Fé. Assim como a gente tem que construir um edifício, assim como a gente tem que construir um espaço para colocar os crentes dentro, construir uma arquitetura de som como essa que vocês estão vendo, construir um púlpito para que as pessoas consigam enxergar melhor, fabricar cadeiras, talvez climatizar o templo para trazer conforto, a gente precisa ter o mesmo esforço, ou talvez um esforço dobrado do que a gente investe na estrutura física, para que a gente também invista na estrutura espiritual da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas vezes, nós como seres humanos temos uma tendência a investir demais em coisas palpáveis, em coisas que a gente pega com a mão. A gente trabalha a nossa vida toda para construir coisas que dão para ser vistas aos olhos, como prédios, como casas, carros, fortuna. Mas a Bíblia nos garante que o que é essencial à vida é invisível aos olhos, amém? Eu quero dizer para vocês que a gente precisa ter o mesmo esforço, ou talvez um esforço maior, para construir realmente o que importa quando o assunto é igreja, que é a família da fé. Se a gente parasse de investir tanto nos espaços e começasse a investir nas pessoas, a nossa vida seria completamente diferente. Vou lhe dizer algo que eu aprendi e achei muito bonito. É um adágiozinho oriental. Não sei se é daqueles japonês, chinês. Diz assim: se você quer recursos para 6 meses, plante milho, porque em 6 meses você vai ter uma colheita que vai poder lhe dar retorno. Se você quer retorno em 1 ano, plante rosas e flores, porque em 1 ano lírios começam a nascer e você vai poder vendê-los. Se você quer retorno para 10 anos, plante uma grande fazenda, porque durante 10 anos você vai conseguir viver às custas dessa fazenda. Mas se você quiser ter retorno para a sua vida toda, plante e invista em pessoas. É verdade ou não é? Quando a gente quer retorno para uma vida toda, a gente não investe em coisas materiais, a gente investe em pessoas. Nosso pastor Chico diz: não destrua as pontes por onde você passou, porque pode ser que no decorrer da vida você precise voltar, e ao invés de ter uma ponte, você encontre um abismo. O que eu quero falar para vocês hoje é que nesse capítulo 16 o apóstolo Paulo gasta tempo e se esforça para trazer a memória das pessoas que são importantes para ele na fé. E a fé é muito mais do que eu vim para a igreja e frequentar esse culto e assistir o culto. O que eu quero dizer para vocês e comunicar para vocês é o propósito do que nos diferencia dos demais, dos outros. Ainda essa semana nós tivemos uma reunião de pastores e eu conversando com eles acerca do propósito da Pão da Vida, sobre o que é a Pão da Vida e o que nos faz diferente de tantos outros que estão aí fora. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Pão da Vida é uma família. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que essa igreja não é um lugar para você frequentar.
Não é um lugar para você vir quando tiver com vontade de ouvir uma palavra de Deus, ainda que muitos assim o façam. Nós temos no domingo uma enorme quantidade de visitantes aqui, que vêm em busca de uma palavra de Deus. Mas o propósito dessa igreja não é ser uma igreja domingueira. Não é ser uma igreja que na quarta profética, quando tem a unção do óleo, a igreja lota, mas depois as pessoas vão embora. O propósito dessa igreja é ser uma família. E eu quero pregar para vocês hoje que essa igreja é uma família para pertencer. Mas família não se faz da noite para o dia. Família se constrói. Quem está entendendo, diga amém. Nesse capítulo, ele dedica para enviar saudações a todos os irmãos que o ajudaram de alguma forma, tanto na plantação da igreja, como nas viagens missionárias. A gente vai ver aqui a humildade de Paulo. No capítulo todo que a gente leu, a gente vai ver Paulo se desfazendo do título de apóstolo e mandando oi para os amigos e para os colegas dele. Por quê? Porque não importa quão importante você seja, e isso não só no âmbito de igreja, não importa o título que você tenha, não importa a posição que você está, você nunca chegou lá só, não é verdade? Não importa se eu sou um presidente de uma grande empresa, ou se eu sou pastor de uma igreja, ou se eu sou um pai de uma família, eu não vivo só. E quando Paulo está aqui parando de falar da teologia de Romanos e começa a mandar essas saudações, ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui por um motivo. Eu estou aqui porque alguém me viu. Eu estou aqui porque alguém não desistiu de mim. Eu vi o testemunho do Marcos e toda vez que você conta seu testemunho, meu irmão, eu me emociono e fico muito feliz. Porque assim como a gente pode te ajudar, o próximo a ajudar é você. A gente viu há uns meses atrás o João e Kaline contando o testemunho de como Deus restaurou o casamento deles através do pastor Chico Chagas e da pastora Jaçanete. E tantos testemunhos que nós temos aqui de pessoas que abençoaram a nossa vida e fizeram com que a gente tivesse de pé hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem dois tipos de pessoas no mundo. Quantos tipos de pessoas? Quantos? Quem são, pastor Gabriel? Os que se esquecem e os que se lembram. Eu não sei quem é você, mas eu espero que você seja daqueles que se lembram. Os que se esquecem são marcados pela ingratidão, são marcados pela inveja. Porque sempre se esquecem das pessoas que estenderam a mão, das pessoas que ajudaram quando ele estava caído, das pessoas que impuseram a mão e o levantaram, das pessoas que deram oportunidade. Os que se lembram são marcados pela honra, são marcados pela gratidão. Satanás foi o primeiro que se esqueceu. Olha só como isso é forte. Satanás foi o primeiro que se esqueceu. Se esqueceu de toda a graça que Deus deu a ele e todos os presentes que Deus tinha colocado à sua disposição. Todo o governo que ele tinha, ele estava no alto de uma hierarquia e simplesmente, ele se esqueceu e quis ser maior do que Deus. Tem esses dois tipos de pessoas. Imagina Paulo, na sua carta mais importante. Para quem já estudou teologia bíblica, sabe que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais importante da Bíblia. Alguns chamam essa carta de evangelho, de tão importante que ela é, de tão forte que ela é. Tem estudiosos que dizem que se a Bíblia fosse um estudo geográfico, a carta de Paulo seria a cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, de tão alta que essa carta aos Romanos é. Na carta mais importante da Bíblia, Paulo não se esqueceu das pessoas que fizeram ele estar lá. Nos momentos mais importantes da sua vida, isso é ensinamento para você. Não se esqueça das pessoas que fizeram você chegar onde você está hoje. Não se esqueça. Não se esqueça da sua esposa que lhe apoiou quando tu era pobre. Não se esqueça. Quero continuar. Eu quero dizer para você o seguinte: o reino de Deus é construído em família.
Por que que é tão importante? A gente vai passar outubro todo falando sobre família da fé, a igreja Pão da Vida como família. Simples, o reino de Deus se constrói através de família. O reino de Deus é construído por relacionamento. Quando você vai fazer um muro, é impossível você colocar um tijolo numa ponta e colocar no outro e construa um muro só. É um tijolinho unido ao outro, selado com uma massa muito forte, um concreto bem feito, de uma qualidade boa, que faz o muro ser resistente. Eu tenho que fazer isso. Cutuca teu irmão com o cotovelo e diz: tijolinho. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, diga: tijolinho, se prepare. Nós vamos ser usados. Fala para ele: nós vamos construir. Aí você fala para esse tijolinho: com que massa? Com que pedreiro? Aí você fala, aponta o dedinho de profeta para esse tijolinho que está aí do seu lado. Fala assim para ele: o pedreiro é Jesus Cristo. Esse é o mestre de obra. Fala para ele, diga: e a massa, o cimento, o concreto é o Espírito Santo de Deus que nos une e nos faz fortes. Glória a Jesus. A gente precisa entender isso, que o reino de Deus é construído em família. Por isso que a Pão da Vida não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. A gente tem que ter isso. Preocupando-se com a comunhão da igreja, Paulo vai fazer até alertas aqui sobre divisão. No texto que a gente leu, Paulo diz: afaste das pessoas que causam dissensões, divisões. Só tem um jeito da gente acabar com divisão. Eu vou já chegar nesse ponto. Só tem um jeito da gente acabar com divisão, com dissensão na igreja. Diga comigo: qual? É a gente se considerar como irmão de verdade. É a gente entender que a gente é família. Na igreja de Corinto houve um problema muito sério. Qual, pastor Gabriel? Tinha a família de Apolo, tinha de Pedro, que lá está Cefas, e tinha de Paulo. Paulo disse: como assim? Uns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Cefas, aliás, outros dizem que são de Apolo, outros ainda que são de Paulo, e outros ainda que são de Cristo. Paulo está dizendo, dentro da igreja, vocês estão dizendo que como é que é isso, pastor? Me explica. É como se aqui na igreja Pão da Vida tivesse que dizer: eu sou de Cícero, Cícero é meu pastor, Gabriel é muito amostrado. Aí o outro diz: não, eu sou do pastor Nilton, aquele jeitão do pastor Nilton, eu sou dele, o pastor Nilton. Leva a gente lá para a praia, lá para a casa dele, sou de Nilton. Outros ainda: eu sou de Meis e de Fernando, eles que me lideram. Ou eu sou de Gabriel, rapaz. Os outros pastores têm tudo umas caras amarradas. Gabriel que mais acha graça, eu gosto é assim. Ou os outros ainda, numa mais excelente: eu sou de Chico. Paulo está dizendo: porventura não somos todos nós de Cristo? A divisão, a dissensão acaba quando a gente entende que a gente é família. Jesus Cristo falou que o reino dividido não prospera, não subsiste, ou seja, não se mantém de pé. Quando eu entendo que a Pão da Vida é uma família, eu preciso ter essa seguinte visão: o que eu faço vai fortalecer a minha igreja como família ou vai separar? Vamos entrar no texto bíblico. O texto que a gente leu, que a gente abordou, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Romanos 16, tá bom? Que a gente vai pegar cada versículo desse e extrair princípios. Como amanhã é feriado, eu creio que os irmãos vão me dar liberdade de ir até 11 horas pregando, amém? Glória, todo mundo concordou, glória a Deus. Brincadeira, gente. Não é até 11 não, irmão, só até 10 horas, amém? Todo mundo concordou, glória a Deus. Quem ficar até 11 horas eu vou levar para lanchar, glória a Deus, aleluia. Ah, quer dizer que vocês ficam, né? Irmão, nem só de pão viverá o homem. Ah, Jesus. Queridos, nesse texto que a gente está vendo aí, a primeira coisa, vamos lá, presta atenção, pastor. Romanos 16, verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe. Qual é a palavra que começa aí?
Como é que está na sua Bíblia? Recomendo. Vossa irmã Febe, a qual serve nesta igreja, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitais. Preste atenção nos verbos desses 2 versículos. Recomendo. Aí mais na frente, a qual serve, servir, receba, ajude, que necessitar. Aí fala, tem hospedado. Esses verbos, eles estão intimamente ligados. Eu vi isso acontecer em várias igrejas. Mas eu vi. Quem mais falava mal do povo de dentro da igreja, adivinha quem era? Os de dentro da igreja. Eu vi isso acontecer, gente. Você olha para mim e diz, pastor, não acredito. Irmão, você sabe que tem, pelo amor de Deus. Eu vi isso acontecer. Isso acontece em todo canto. Mas em todas as esferas da sociedade. Você chega lá fora, lá no exterior, e pergunte, pode perguntar à irmã Neide, que veio aqui. Ela vai embora lá, mas outro irmão que vier de outro país que mora, você chega para ele e pergunta, irmã, quem é que mais fala mal do Brasil lá fora? Aí quem são? O brasileiro. Os gringos vê o Brasil como um país bonito, de praia. Se a gente precisa de praia, tem. Se precisa de região montanhosa, fria, Gramado, tem. Tem cada coisa linda no Brasil. O Brasil tem uma pluralidade cultural. Tem tanta coisa maravilhosa, mas o brasileiro não vê isso não. O brasileiro só vê o que é ruim. E por só ver o que é ruim na nossa nação, as coisas estão desse jeito. E por que eu estou querendo dizer isso? O apóstolo Paulo está nos ensinando uma coisa. Eu vou recomendar os meus irmãos da minha família. Eu vou recomendar a vocês. O que é recomendar? É assinar embaixo. É apoiar. É dizer, nesse fulaninho eu confio. Pode ir que eu confio. Paulo está fazendo isso com essa irmã Febe. Ele está dizendo, eu estou recomendando ela para que vocês a recebam e ajudem ela em tudo que ela precisar. Imagina só um irmão chegar para mim e pedir informação sua, João. E eu chegar para esse irmão e dizer, rapaz, esse João não dá certo não. Lá no racha ele é muito fominha, não gosta não, briga com todo mundo. É um princípio que eu quero falar para vocês. Olha só. Esse princípio é bíblico, que o mundo adotou de outra maneira. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos de idade, eu escutei pai falar algo de um negócio que acontecia na política. E pai me ensinou isso, disse, ó, meu filho, na política, porque pai foi muito envolvido, por trabalhar com propaganda, publicidade, foi muito envolvido. Isso na política funciona assim. Do meu candidato, eu tiro todos os defeitos, só ponho as qualidades. Mas do meu oponente, os defeitos que ele não tem, eu coloco. É assim que se faz política no Brasil. E eu comecei a achar graça, porque é muito engraçado isso. Da pessoa que eu estou apoiando, que está ao meu lado, eu tiro os defeitos. Aí vem para cá, pra gente. Por que que das pessoas que estão aqui, ao invés de eu ajudar elas e encobrir as falhas, eu faço expô-las? Por quê? Se eu sei que essa pessoa, ou aquela pessoa ou outra, tem a falha tal, porque eu pego essa falha e gosto de trabalhar com fulaninho não, porque ela é assim, assim, assado. Princípio bíblico, qual é? Vocês conhecem a história de Noé? Quem conhece, diga amém. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Noé desce da arca, a Bíblia diz que ele planta uma vinha, e da uva ele faz o vinho, e ele bebe o vinho, a ponto de ficar bêbado. O filho mais novo, que era Cã, ou em algumas traduções Cão, zomba do pai. Os outros 2 pegam um lençol, Sem e Jafé, pegam um lençol e vão de costa, cobrem o pai e deixam o pai dormindo. No outro dia,
Noé lançou uma maldição sobre o filho que zombou dele. Pergunto para vocês, Noé tinha falhado sim ou não? Mas a Bíblia diz que houve maldição sobre Cão. Por quê? Porque uma coisa é eu ver um irmão falhando, outra coisa é expô-lo pelo pecado que ele cometeu. Sem Jafé não estão dizendo que pecar é correto, mas a postura deles é a seguinte: quando você falhar, eu vou estar aqui para tratar das suas feridas. É forte, né, meu irmão? Quando a gente entende isso como família, olha só, olha para cá. Todos que estamos aqui somos suscetíveis a falha, sim ou não? Todo mundo aqui pode errar e pode pisar na bola, sim ou não? Só que a nossa postura diante do erro faz toda a diferença. Eu vi em várias igrejas que eu passei, tanto pregando como também visitando, que quando uma pessoa falhava, tinha um exército para ir lá e confirmar a morte. A pessoa caiu, estava toda ensanguentada, estava toda moída. A pessoa ia lá não para operar a restauração, mas para terminar de matar. Vocês conhecem casos assim, irmãos? Quem conhece casos assim, levante assim sua mão, vê se está comigo. Eu vi isso acontecer. De fazer acepção pelo pecado que cometeu. Nesse texto aqui eu aprendo que a nossa postura como irmãos é nos incentivar, é nos ajudar. Porque quando as coisas apertam, sério, quando as coisas apertam, quem vai estar do seu lado é a sua família. É ou não é? É a sua família. E se a gente não se trata como família, quando as coisas apertarem, a gente não vai ter a quem recorrer. Por isso que Paulo diz o seguinte: no que essa irmã necessitar, ajude. A maioria de vocês nem sabe das disciplinas que acontecem aqui nessa igreja. Teve irmãos e irmãs, líderes, que foram disciplinados. Só que a diferença da Pão da Vida, o pessoal que está lá fora acha que aqui não tem disciplina. Pensa que ninguém é disciplinado aqui, que é a igreja do pode tudo. Só que a nossa disciplina é diferente. A gente chega no particular, conversa com o irmão, aplica a disciplina, cura ele, acompanha ele. Quando ele está restaurado, ele volta a trabalhar para o Senhor. E quando ele peca, a gente não peca. Eu vi isso acontecer. Quando uma pessoa pecava, errava, o pastor pegava no microfone e dizia: fulano está disciplinado porque pecou. E ainda dizia que o fulano tinha que vir aqui e confessar para todo mundo o pecado. O fulano ficava envergonhado, sentado na cadeira, todo mundo olhava para ele, acabava desistindo e indo embora. Quantas almas não se perderam por causa disso? Se a ferida feriu toda a igreja, o perdão deve ser ministrado sobre toda a igreja, no caso de confessar. Mas se só feriu em específico uma pessoa, porque envolver todo mundo num problema pode ser resolvido em particular. É ou não é, irmãos? Então, quando ele está falando aqui, no que ela necessitar, ajude. Cutuca teu irmão mais uma vez, só para ele dar uma acordada. Cutuca ele aí e diz: no que necessitar, eu te ajudo. Agora fala para ele: na minha necessidade, chega junto também. Paulo está dizendo o seguinte: o espírito da igreja é: ajude uns aos outros. Glória a Deus. Ele está dizendo: eu recomendo. Eu recomendo. A coisa que mais bate nisso daqui forte é para a gente entender que na Pão da Vida a fofoca não cabe. Quando eu digo recomendo-vos, eu estou dizendo: eu vou falar de você bem. Então, para você que fala mal do irmão pelas costas, saiba que Jesus Cristo está muito triste com você. Vou fazer com vocês igual Isla faz com Davi, meu filho. Coração tá preto, viu, Davi, Gabriel? Davi faz as coisas erradas, Isla chega para ele e diz: oi, Davi, seu coração tá bem pretinho. Jesus não gosta. Para vocês que estão fofocando, seu coração tá bem pretinho, viu? Cuidado. Falo isso brincando. Aí vai Isla vir para ele. É engraçado demais. Graças a Deus que Davi é um crente de verdade. É muito engraçado. Davi chega para mim ou para Isla chorando já, chorando.
Papai, a culpa é toda minha, papai. Papai, a culpa é toda minha. Aí a gente, Davi, chega, meu filho está perdoado, opera perdão na vida dessa criança, Jesus. O que é que eu estou dizendo isso para vocês? O que é que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente precisa criar uma cultura de elogio, que aqui não tem. O brasileiro, de forma geral, tem problema de elogiar as pessoas. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Paulo está elogiando. Vocês viram Paulo aqui fazendo outra coisa que não seja elogiar? Sim ou não? Ele não estava, ele estava só elogiando. Estava recomendando os irmãos. Brasileiro tem dificuldade de elogiar as pessoas. Tem dificuldade de olhar para uma pessoa e dizer: você é boa no que você faz. Meu irmão, a gente que é crente não pode ter isso não. Todas as pessoas que estão aí fora estão para julgar os seus méritos. Aí quando chega na igreja, a gente não sabe reconhecer o valor do outro. Obrigado, Elis. A gente não sabe reconhecer o valor do outro. Quando Paulo está falando aqui de tantos e tantos irmãos, ele está reconhecendo o valor, está elogiando. Não tenha medo de elogiar ninguém. Não tenha medo. Sabe por que a gente tem tanto medo de... A gente acha tão estranho elogio que quando a pessoa elogia, estraga. Mas elogio não é para ser um bicho de 7 cabeças. A gente é para se amar e aprovar os esforços de cada um. Olha para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela assim, como se fosse dar a paz do Senhor assim a ela. Pega na mão dela e fala: Jesus Cristo te ama e eu também. Fala para ele: Jesus vai fazer de você um crente fantástico, cheio do poder de Deus, cheio de alegria, cheio de dinheiro, cheio de unção. Glória a Deus, irmão. Dá um aleluia aí, fala alguma coisa. Tem dificuldade, rapaz. Eu conheço gente que quando vai falar das coisas dos outros já fala com um tom de inveja. Irmão chega para mim e diz: pastor Gabriel, Cicrano fez tal coisa. Aí pensa no que eu vou falar. Eu digo: minha irmã, graças a Deus, espero que cresça mais. Eu não tenho problema com prosperidade de ninguém. Irmãos, olha só, eu não tenho problema com prosperidade de ninguém. Eu quero é que vocês enriquem mais para a glória de Deus. Irmãos, isso é mentalidade do reino. Mentalidade do reino. Se a família é rica, mais rica é o reino, sim ou não? Eu tenho que ter mentalidade do reino de Deus. Eu não tenho que ter problema com dinheiro, não tenho que ter problema com posse. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro. O mesmo dinheiro que leva uns para a perdição, leva outros à salvação. É ou não é? Como é o dinheiro que leva à salvação? A gente paga as contas aqui da igreja. Domingo passado teve 12 pessoas que aqui nessa igreja aceitaram Jesus. Se não tivesse dinheiro em espécie, dinheiro feito na conta da igreja para pagar a luz, para pagar a água, para ornamentar a igreja, seria possível? Não. A gente não precisa ter problema com o dinheiro de ninguém e nem querer o dinheiro de alguém. A gente tem que orar uns pelos outros para que as pessoas prosperem. Quanto mais a família for rica, mais rica eu sou. Agora, a nossa cultura qual é? Cultura do povo brasileiro. A gente acontece demais. Tem um primo, uma tia, um tio que é muito rico, mas que não está nem aí para você. Tem ou não tem? Meu pai tem um testemunho, não é nem um testemunho, esse é um testemunho. Ele chegou, quando ele ainda era adolescente, na fazenda do meu bisavô, o pai da minha avó. Ele era extremamente rico. O pai chegou lá adolescente, precisando de ganhar dinheiro, precisando de arranjar alguma coisa. Quando ele chegou na fazenda do avô dele, que era rico, mas era rico. Quando ele chegou lá, o meu avô olhou para ele e disse: veio fazer o que aqui? Aí simplesmente disse: não, só vim ver o senhor, eu vou voltar. No outro dia ele voltou. Quando o meu bisavô faleceu, a minha avó, ainda em vida, minha avó Dona Lourinha, renunciou toda a herança que era dela por direito, porque a família toda se reuniu para brigar pelo que o velho tinha deixado.
A nossa concepção de família é essa. Tem muita gente que tem medo de enriquecer, porque diz, quando eu morrer vou deixar contenda na família. Depende da família. Vocês concordam comigo que o problema está na família e não no dinheiro? Tem muitas famílias aí, irmãos, que vivem bem. E a gente precisa entender que a Pão da Vida tem que ser essa família, que ama e que recomenda uns aos outros. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. Primeira coisa, essa cultura do elogio que eu falei para vocês, de você saber elogiar as pessoas, saber apoiar as pessoas. Na igreja, a gente vai encontrar pessoas de vários níveis espirituais diferentes. Sim ou não? Eu tenho 12 anos de fé. Para muitos ainda é pouco, se comparar com o pastor Nilton, pastor Elcio, pastor, vocês têm muito mais do que eu. Eu tenho 12 anos de fé. Já fiz vários cursos de teologia bíblica, já sou pastor há 4 anos. Não tenho como comparar a minha mente, o jeito que eu penso, de uma pessoa que aceitou Jesus semana passada. Então, se numa igreja eu tenho, por exemplo, um pastor sincero congregando aqui, tem não sei quantos anos de fé, eu tenho também um irmão que aceitou Jesus semana passada. O que é que eu entendo por isso? São pessoas que estão em níveis de maturidade diferentes. Aí qual é a nossa missão? Ó para cá. Qual é a nossa missão? É pegar um que está maduro espiritualmente para ajudar quem está aprendendo agora. Para ajudar quem está engatinhando agora. Para pegar uma pessoa que começou a descobrir quem é Jesus e encher a bola dela para que ela continue buscando. Na semana passada, foi quarta-feira, um rapaz aqui que recentemente se apresentou na igreja, falou para mim que era baterista. Já fazia mais de mês que ele estava na igreja e vou dar uma oportunidade a esse rapaz. Aí eu fui conversar com o Raulson, porque ele é o baterista daqui do Pão da Vida Music. Raulson prontamente cedeu a bateria para ele. Mas imagine comigo, numa situação onde o baterista que eu tenho aqui, que é Raulson, que é um presbítero da igreja, fizesse um bico danado pelo irmão que está chegando agora. Não, só quem toca aqui sou eu. Ou se não, eu como pastor, tenho o Marcos aqui, que é um baita de um pregador, faço um bico danado, porque Marcos, você quer pregar no meu canto, Marcos? Quer tomar meu espaço? É uma imaturidade tremenda, é ou não é, meus irmãos? Eu oro para que essa igreja aqui tenha tantos líderes e tantas pessoas maduras, que eu tenha a oportunidade de sentar em onde você está, só para cultuar junto com vocês. Irmãos, pensa de uma pessoa, eu, que não faço questão de oportunidade nenhuma, porque eu entendo que isso aqui é ministério, não é honra também, mas também é sacrifício. Eu conversei isso com o Isla logo que a gente começou o encontro com Deus. A gente conversando, porque no início a equipe era pequena e tal. E ela disse, amor, eu amo estar lá trabalhando no encontro com Deus, mas eu sei que se eu trabalhar, eu posso até tomar uma vaga de alguém que está doido para trabalhar também. E nos últimos encontros a gente ficou muito mais ligado na parte espiritual do encontro do que propriamente fazendo as coisas, para dar espaço para outras pessoas. A gente precisa entender que eu tenho que pegar na mão de quem está chegando agora e fazer ele caminhar. Igual quando um bebê nasce numa família, você não tem que ajudar até que ele consiga crescer e desenrolar sozinho? Na igreja do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vocês são a extensão da família Pão da Vida. Começa aqui no altar com o pastor Chico Chagas, com a pastora Jassonete, e se estende para vocês. Quem está entendendo diz amém. Se estende para vocês. Eu espero de vocês essa postura de levantar, essa postura de erguer, essa postura de consolidar. De você, Marcos, por exemplo, eu espero que você, meu querido, ajude outras pessoas que estão chegando agora com o seu exemplo, seu testemunho. É isso que a gente tem que fazer para ser uma família forte. Não ficar pensando besteira, pensando balela. Quando a gente fala, não vou conseguir falar tudo, mas a gente tem outubro todinho para abordar isso. Eu quero só falar para vocês desse versículo 3. Ainda está com aberta a Bíblia em Romanos 16? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na sua casa. O que é isso aqui, pastor Gabriel? Paulo está falando de um casal, Priscila e Áquila, que não foram somente pessoas que trabalharam na obra, mas que arriscaram a vida para que Paulo se mantivesse vivo. Isso aqui é família da fé. Família da fé é eu arriscar tomar um tiro do diabo para proteger sua vida. Teve uma reunião de liderança aqui na igreja. Parte disso daqui também a gente vai abordar na escola teológica, o nosso curso de liderança e maturidade que vai vir em outubro. Mas teve uma aula aqui de liderança que eu cheguei para os líderes aqui da igreja e falei o seguinte: quem é que vai chegar primeiro novo convertido? É você ou é o diabo? Os líderes, uns disseram: o diabo chega primeiro, pastor. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. O novo convertido aceitou Jesus no domingo, segunda-feira, não é nem na segunda, domingo mesmo, quando ele chegar em casa e falar para a família dele: eu aceitei Jesus. O que é que vocês acham que eles vão dizer? Hein? Eles vão dizer: meu irmão, parabéns, tomou a melhor decisão da sua vida. Se forem crentes vão fazer isso. Mas se não forem, larga de besteira, macho, coisa de crente. Você desse jeito, mais torto do que vara verde, com negócio de crente, isso não tem futuro para você não. Diz ou não diz, meus irmãos? Fala porque eu falava. Eu antes de ser crente, 8 anos de idade, fui ensinado a ter raiva de crente. Aprendi, pensa como eu aprendi. Eu já contei vários testemunhos de vovó que me ensinou a ter raiva de crente desde que eu era pequeno. Até do mudinho. Quem já ouviu a história do mudinho? Levanta a mão assim. Quem não ouviu a história do mudinho? Conta ou não conto? Conta ou não conto? Vou contar não, vocês não querem ouvir? Conta ou não conto? Ah, tá a voz da igreja, aleluia. Eu era pequeno, tinha uns 5 anos de idade. Ainda, hoje tem, mas é pouco. Antigamente tem umas pessoas que faziam, chamava benzar, né? Benzer, a benzadeira, que pegava um pedaço de cipó, passava assim na sua cara, molhava na água e passava em você. Antigamente tinha muito disso. E a minha avó acreditava demais nessas coisas. Eu não podia ter uma diarreia, uma febre que ela ia ver, levar eu para ser benzido por alguém. E aí tinha na rua lá da minha casa, na Marinho Dantas, lá no Belo Horizonte, um mudo que benzia. Imagina aí, muda, benzendo. E várias vezes eu fui lá. Só que teve um dia, cheguei lá, e essa febre minha não passava. Era uma febre que não ia embora. Já tinha tomado remédio, termômetro, a febre não ia embora. Mãe chegou lá, mais pai, que vó tinha chamado, queria levar para o hospital, não deixou. Vó disse: eu vou levar ele ali. Aí ela vai. Mãe, vó e minha tia Nilda, as 3 talibã de crente. Que essa daqui, rapaz, quando não era crente, perguntava: a senhora quer aceitar Jesus? Eu já tenho ele, né? A senhora não era desse jeito? Quem te viu e quem te vê, hein, pastora Gessonete? Levaram eu lá pro mudo. Minha avó chegou lá no mudo, né? Pediu para benzer, o gordinho, um tonelzinho, com a febre. Pediu para benzer. Aí um veio, desse jeito. Aí minha avó não entendeu e pediu de novo. Tem como benzer? Ele está com febre. Desse jeito. E vovó vai ficando braba e começou aquela confusão. E quanto mais minha avó reclamava, mais ele dizia que não ia. Aí a vizinha que estava do lado pegou e disse: minha senhora, ele não está benzendo mais não. Minha avó falou: por quê? Disse: porque ele aceitou Jesus, ele não benze mais não, agora ele só ora. Aí a minha avó, podendo aceitar a oração, pegou na minha mão, puxou assim com o braço, saiu arrastando, ainda disse assim: esses crentes não estão perdoando nem mais os mudos, eles querem todo mundo. Rapaz, foi embora para casa, valente. E nós quer todo mundo mesmo, glória a Deus, aleluia. Então eu fui ensinado. Eu lembro que eu nessa educação, Kelinha, minha irmã, aceitou Jesus da primeira vez.
acho bem mais nova que eu, vários anos antes de eu aceitar Jesus. E eu cheguei para ela, tinha aceitado Jesus na cristã evangélica. Eu cheguei, minha filha, isso não é muito chato. Eu cheguei para ela, o irmão dela, uns 8, disse, isso é muito chato, isso não é bom não. Eu não acredito que você foi inventado de ser crente não, Kelly. Ela disse, pô, eu fui. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque todas as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, acham que quem acredita é louco. Uma pessoa aceita Jesus aqui no domingo, quando ela chega em casa, se ela não tiver alguém que o anime, que o incentive, ela vai morrer. E aí eu pergunto, quem vai chegar primeiro? O diabo ou você? Hein, irmão? A pessoa levanta a mão aqui, uma vergonha. Eu já falei isso aqui várias vezes. Fico com vontade de pegar vocês e dar uma peia, porque vocês não escutam. Dá uma peia em vocês, que vocês não fazem. A gente está pregando aqui no domingo. Quem quer aceitar Jesus? A pessoa já levanta a mão com a vergonha, já vem todo constrangido para cá. Na hora que uma pessoa levantar a mão para aceitar Jesus, pega na mão dela, vamos irmão, vou com você. Pastor, eu não sei nem quem é. Ela aceitou Jesus, ela é seu irmão, ela é sua irmã agora. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas estavam aqui doidas para aceitar Jesus, mas a timidez às vezes as vence. Max falou para mim de um colega dele, que o Espírito Santo falou no meu coração, ele disse, ele está doidinho para aceitar Jesus. Mas Max falou para mim que ele não queria nem que apresentasse o nome dele, de tão envergonhado que ele era. Aí eu aqui pregando, apontei o dedo na cara dele, disse, você que está aí, gordinho de camisa cinza, ele está doidinho para aceitar Jesus. Max falou, pastor, você matou ele naquela hora. Se um caba desse levanta a mão, ele vem muito envergonhado. Mas se tem outra pessoa do lado dele dizendo, vamos meu irmão, eu vou com você, eu estou do seu lado. O que isso significa? Significa que a gente precisa estar do lado uns dos outros. No texto que eu li, que a gente leu junto, Paulo está falando que essas pessoas estavam arriscando a vida para proteger a dele. Essa é a igreja que a gente precisa ser. É arriscar a vida para que o outro viva. Às vezes a gente tem uma paixão muito grande para ganhar quem está lá fora. Isso é bom, isso é forte, isso é honesto, é digno. Mas se eu não tenho a mesma paixão para cuidar de quem está aqui dentro, de que vale, irmão? De que vale? De que adianta? Eu ter tanta dedicação para conquistar quem está lá fora, quando chega aqui dentro, pronto, é mais um número. Vocês estão me entendendo? Digo amém. Paulo está falando o seguinte: eles expuseram a vida, expuseram a cabeça pela vida do apóstolo. Eu quero pedir a você que tenha coragem de expor a sua vida pela vida do outro. Sabe por que casamentos morrem? Porque os cônjuges não têm coragem de dar a vida pelo outro. Sabe por que relacionamentos se acabam? Porque a gente não tem coragem de dar a vida pelo outro. Só isso. Se qualquer um de vocês aqui precisar de alguma coisa, você não tenha medo não. Pode ser do mais íntimo, do meu círculo mais íntimo de amizade, ou simplesmente um crente que chegou na igreja semana passada. Não é porque eu sou pastor, é porque eu entendo que isso aqui é família. Eu vou estar disposto a sair de onde eu estiver para ir socorrer você. Você tem que ser assim também. Às vezes a gente espera esse nível de comprometimento dos pastores, mas deve ser o seu nível de comprometimento. Deve ser o seu nível de comprometimento. As pessoas, elas gostam de ouvir uma boa palavra, mas elas sempre vão voltar aonde elas encontram amigos. Quero encerrar dizendo isso. Tem um livro de relacionamento social, nem lembro como é o nome dele. Só que o autor diz assim: se todas as condições forem boas e favoráveis, as pessoas sempre vão lá e fazer relacionamento com os amigos. Mas se todas as condições forem adversas e impossíveis, elas vão continuar fazendo relacionamentos com seus amigos. O que é que significa? Significa que uma pessoa ela não está interessada
no melhor preço. Estava até comentando isso com o Isla essa semana. A gente tem um colega nosso que tem uma lanchonete. Fica longe. E tem lanchonete mais perto da nossa casa. Mas a gente prefere andar mais, pagar um pouco mais, simplesmente porque ele é nosso amigo, do que ir comer mais perto, mais barato, numa lanchonete de um estranho. Por quê? Porque ele é amigo. Simplesmente por isso. O pastor Chico Chagas sempre ensina uma coisa aqui: crentes, façam negócio com crentes. Vai construir, vai reformar, procura um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto crente. Vai pintar, procura um pintor crente. Eu sempre faço isso com os irmãos aqui. Os irmãos daqui da igreja tem pintor, tem marceneiro, tem serralheiro. Nosso irmão Marcos aqui trabalha fazendo portão. Precisa botar um portão do tamanho dessa igreja para proteger sua casa. Está aqui o homem. Quer derreter o ferro de Mossoró todinho? Está aí ele. A gente precisa entender e fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa ser assim. De viver as batalhas uns dos outros. De entender as dificuldades uns dos outros. De compreender os outros. Quando a gente for assim, a gente vai começar a construir a família da fé. Vamos orar? Queridos, essa palavra é uma palavra de instrução. Então eu quero que você receba essa palavra como instrução para a sua vida. Saia daqui com isso na sua mente. A minha igreja é uma família. Quando você sair daqui, não olhe seu irmão como um estranho. Chegue para ele: meu irmão, como é seu nome? Se apresente, converse um pouco. Aqui é uma família para pertencer. Amém?